Olá, vem para cá, para o Cantinho do Ari. A gente já está ficando mais próximo, né? Na medida em que nós vamos construindo entre as nossas relações um pouco mais de proximidade, de entendimento, de troca de conhecimento, a gente vai começando a se sentir parte também desse Cantinho do Ari. E eu quero, nesse momento, se isso realmente te encanta, porque é um tema muito, digamos, real e negado, que é o tema da morte, né? O medo da morte. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. Claro, dizer para você que eu vou falar sobre a morte desprovido de qualquer medo, preocupação, seria uma hipocrisia. Mas tentar falar sobre algo que é a coisa mais certa e a única precisa que nós temos na existência, que é a única certeza, que é a morte. Então, ora, o meu propósito e a minha proposta é trazer dentro do possível, num conceito sem cair no campo da simploriedade, nós queremos matar a morte. Então, esse movimento de matar a morte, ele é um movimento que vai substituir esse medo da morte por uma esperança. E essa esperança, ela não virá depois da vida. Ela virá na vida, porque a vida, se ela continua, a morte não existe. Então assim, ora, toda vez que eu troco um sistema de crenças dentro do meu mundo, está morrendo algo dentro de mim e está nascendo algo novo. Desta maneira, também somos nós, seres espirituais. Ora, seres espirituais não significa seres de religião. A religião é uma construção humana necessária, porque o ser humano precisa de modos, instituições, regulatórios, para que ele possa ter uma convivência relativamente harmônica. Ora, mas se eu estou querendo, nesse propósito, trazer sobre esse tema uma luz relativamente incipiente ainda, mas que poderá seguramente transformar esse medo da morte em esperança. Já que não é inteligente eu ter uma certeza e viver negando-a, sem saber da temporalidade da constatação dessa certeza. Então, a morte é a nossa certeza. Matar a morte é a nossa esperança. Trazer sobre esse tema uma luz para que a gente possa sair dessa perspectiva de esperar a morte para ver se a vida continua. Nós podemos nascer e morrer. A cada dia que a gente dorme e acorda, a gente está em contato com a morte e com a vida. E nesse sentido, nós vamos matando a morte, porque nós vamos renovando as nossas perspectivas de vida a partir da nossa percepção que o próprio corpo físico, cronologicamente, ele vai modificando, através dos seus processos hormonais, novas percepções sobre a vida, sobre a realidade. Então, para mim, a pior morte, se é que nós podemos dizer que há muitas mortes, é a desesperança, que é a morte onde a pessoa fica morta-viva, em que isso gera outras coisas extremamente perigosas e que o pior de tudo é a constatação que quando você está morto-vivo, você não consegue se autoliquidar, porque você liquida o corpo, mas não liquida a vontade, o desejo. Então nós somos seres que somos
existentes ao corpo. E isso é, além da fé, que gera a consciência de que nós somos seres co-criadores, porque somos os seres únicos, racionais sobre a Terra. Nós temos a capacidade de buscar, através da limitação dos 5 sentidos, o entendimento, o conhecimento, para que eu possa compreender melhor esse sentido de estar no mundo. E estar num mundo em que é um mundo perecível, que biologicamente eu já estou nascendo da multiplicação das células e depois do desenvolvimento das mesmas e o envelhecimento delas. Então eu começo a morrer organicamente na medida em que eu começo a ter uma curva que começa a descer, que é para o processo do envelhecimento. Então, quem não ficar velho é porque morreu antes. Quem ficou velho compreendeu, de um modo geral, a vida por um outro olhar. Agora, quando você fica velho e não tem expectativa nenhuma da continuidade da vida, esperar o fim sem uma perspectiva de transformação também é um sistema de morte no próprio corpo. Então, é preciso repensar a morte para a gente sair do fantasma, do medo da morte. Porque a morte, ela não vai nos avisar como ela chegará, mas ela não tem como te dizer que você estará poupado dela. Ora, já que é assim, nós não temos o poder sobre isso, então vamos olhar para a morte assim, com um olhar mais carinhoso com a gente. Então, por exemplo, deitou e dormiu, morreu. Acordou, nasceu. Então vamos celebrar a vida todos os dias, não como se fosse o último dia da existência, mas sim o primeiro dia da existência. Então vamos ser crianças que nascem todos os dias. E todas as vezes que você nasce, o primeiro sentimento que você coloca dentro do seu coração é o sentimento da esperança. E a esperança vai traduzir em quê? Em movimento de leveza, de alegria. Então, onde você estiver, você está abrindo os receptores do seu poder co-criador de fortalecer esse processo de gratidão à vida. A gratidão à vida é o sentimento que poderá substituir o medo da morte. Porque a morte, ela só existe para quem não tem esperança. Então, quem tem esperança tem vida e sobrevida. E sobrevida ao corpo, sobrevida à consciência, sobrevida ao infinito. Então, o ser humano, como dizia Platão, é um ser transcendente. Então, nessa transcendência, ele vai buscar o quê? Aquilo que os 5 sentidos não são captáveis no primeiro momento. Então, assim, eu falo sobre a morte não como algo que eu esteja livre de ter momentos em que eu esteja vulnerável ao medo sobre ela, mas eu estou trabalhando para que eu possa transformar os meus momentos em esperança. E a esperança é um ambiente de nutrição em que nos faz sentir aconchegados, acolhidos. E diante de um ambiente tão complexo, que são os sistemas planetários, o universo, era muito pouco a gente imaginar que a alma foi criada no nascimento do corpo e morreu, ela vai deixar de existir, ou se existir, vai ficar lá do lado do Pai. Para que finalidade? A natureza é um sistema em que nos mostra que o crescer, o renovar, o inovar, esse movimento da transformação é um movimento planetário sobre o qual o ser humano está inserido, para que a vida continue semeando, multiplicando, renovando e inovando. Então a morte aí não existe. Existe, como dizia Lavoisier, a morte é um movimento de transformação. Nada se cria, tudo se transforma, nada se perde. Então, a morte, nós precisamos matar a morte, porque ela faz um estrago muito grande e depois a gente passa por uma grande decepção de descobrir que ela não existe. E quando a gente descobre que ela não existe, muitas vezes você já não tem mais o corpo para dizer isso, né? Então,
vamos celebrar a vida na alegria, na esperança e vamos matar a morte. Se você tem alguma sugestão, alguma crítica, vem aqui para o cantinho, traga para nós. Isso poderá ser um tema de um outro vídeo, quem sabe, né? Muito obrigado pelo carinho, pela paciência e por estarmos juntos.